TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira emissora pela internet, né, do Brasil. Fantástico trabalho do pessoal que vislumbrou lá atrás que haveria essa possibilidade, né? Acho que isso daí é uma coisa que ninguém tira. A AltV realmente tem esse benefício enorme. E também da Infinity, uma produtora de conteúdo que nos apoia bastante aqui no nosso programa. O entrevistado de hoje é muito legal. O nome dele é Davi Bertocello, tem uma história boa, ele está me contando, tem DNA de família, pai trabalhou muitos anos no Ibope. E o Davi tem uma história muito bacana. Ele também tem uma empresa, chama Hello Group, que também envolve pesquisa, mas também envolve marketing esportivo. Mas nada melhor do que ouvir dele mesmo, não é isso? Davi, bem-vindo, hein? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. E é isso mesmo, na verdade, acho que para a gente o principal é entender, e falávamos isso há pouco, da onde surgiu essa saída repentina do universo publicitário, onde eu passei por mais de 10 anos em algumas casas bastante interessantes. Falávamos aqui, Ogilvy, W. McCann, agência Clique, e os motivos pelos quais você acaba atendendo, né, e querendo sair, mesmo sendo, na época eu estava ali com 26, 27 anos, é aquela coisa... A mãe dizendo, mas menino, você é maluco, como que você vai sair? Você está numa agência e tem tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, parte de mim, ou boa parte de mim, dizia que existia uma possibilidade bacana de dar certo. E hoje, obviamente, né, tal qual Steve Jobs deixou eternizado em seu discurso, olhando para trás que você consegue enxergar fase a fase. E hoje é evidente, né? 4 anos passados, dos porquês de cada uma das coisas. No final das contas, saí do universo publicitário, mas continuo intimamente ligado a ele, e hoje consigo trabalhar num ambiente extremamente favorável e tendo, como você mesmo falou, um negócio que passa também a ser um negócio de família, ou passa a ser quase que uma questão de... extrapola o trabalho, né? É tão gostoso quando você tem isso, você acorda de manhã para trabalhar. Faz um tempo que eu não chamo nem de trabalho, eu sinto o maior prazer do mundo estando lá e sabendo que, entre outras coisas, eu estou fazendo aquilo apoiado pelas pessoas que, ou uma das pessoas, né, que eu mais amo, que é meu pai. Evidente. Senhor Jair Bertoncello. Vamos mandar um abraço pro Jair, conheci muito, falamos muito, negociava muito Ibope com ele. Você é muito garoto ainda, mas já foi eleito pela Exame como um dos caras que mais desenvolveu a estrutura do Brasil. Me conta um pouco disso, de ser empreendedor, de criar um negócio, porque é muito difícil. Eu acho que, na verdade, no Brasil, a gente barrou muito a introdução dos novos negócios, dos jovens. A gente dizia que nada ia mudar, que tudo ia ficar igual, e eu até lamento por isso. Mas, por outro lado, gostaria que você contasse a história para a gente registrar isso. Claro. A gente, como você mesmo disse, né, a inovação no Brasil tem diversas barreiras. Mas é evidente que existe agora um fomento, ou existem nichos específicos que estão dando a essas startups possibilidades reais, né, de existência, de competitividade. Pra gente, assim, o referido prêmio, foi uma surpresa. Eu, de verdade, sempre fui muito brincalhão, então a história do dia em que, né, o pessoal liga e fala, olha, Davi, você estava aqui, a gente no nosso monitoramento, e apareceu em posição de destaque entre os jovens empresários, ou empresários de até 40 anos. E aí nesse dia, né, eu falando ali com o jornalista, eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, de quem que é? Quem que tá me passando o trote, né? E aí eu falei, ganhei? Me manda um e-mail. Garantia, né? E aí quando chegou o e-mail eu falei, poxa, não, será verdade? Mas isso, assim, porque a gente trabalha, o foco do trabalho nunca é individual. Então qualquer tipo de premiação individual, assim, eu tenho que aqui aproveitar o espaço e dizer a cada um
que eles estavam junto comigo em todos esses tempos. É claro que quando você tem uma empresa, você acaba elegendo um porta-voz. Então, Claro. eu me coloco apenas como porta-voz de tudo que a Hello vem fazendo. Mas todos os meus sócios, a começar pelo Jair, que já falamos, meu pai, Guilherme, Stella, Alex, agora o André Pontual, enfim, eu tenho todo o respaldo de todos esses sócios, obviamente também de todas as pessoas que lá trabalham. Então, qualquer tipo de premiação individual deve ser, antes de mais nada, vista, né? Ou pelo menos como enxergamos lá, como algo que todos ali naquela casa ganharam. Legal, eu aceito a tua humildade. Porém, eu acho que é verdade mesmo. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Isso é impossível você fazer sozinho. Saber administrar um time, saber se envolver com pessoas é um grande negócio. Eu acho que você deve ter tido uma boa experiência com isso, mas principalmente essa ousadia, né, de fazer. E falando em ousadia, me contaram que você anda meio anjo também, né? Ou seja, você está investindo em alguns startups, é isso mesmo? Sim, sim. Me conta, Davi. Olha, a gente falava aqui, né, um pouco desse cenário florescente de startups, e eu me vi intimamente ligado a isso, né? Um ano ou dois após o nascimento da Hello, que a gente teve, foi acontecendo de maneira orgânica, então eu quero dizer, não precisamos em nenhum momento de um aporte, fomos crescendo daquela maneira, né? Mas me vi ali muitas vezes sendo questionado por outros jovens ou pessoas ainda mais jovens do que eu, né? Uma coisa na educação brasileira, eu tenho visto aí uma mudança muito importante, principalmente nas boas universidades, que dão conta, se antes a grande parte do mérito das universidades eram preparar alunos para estarem nas grandes corporações, e isso é o que elas sempre diziam, olha, sim, 90% dos meus alunos saem empregados. Estão empregados. Hoje existe uma cultura de startup que já vem um pouquinho, e essas melhores faculdades já estão ajudando esse empreendedor a se desenvolver, mas ainda falta, né? Falta bastante coisa. Claro. E pensando nisso, e por gosto pela coisa, eu comecei a receber alguns jovens, outros nem tão jovens assim, mas pessoas que quisessem, antes de mais nada, falar um pouco, né, da sua vontade de empreender. Então, é claro, não dá para atender a todo mundo, ainda faço o possível para isso, mas vez ou outra aparece alguma figura com uma ideia muito interessante. Há de se ressaltar que uma ideia não significa absolutamente nada, né? E sim o que você faz dela, e sim a execução, e sim todo o restante do trabalho. Mas pensando nisso, eu resolvi pegar parte desse tempo para ajudar, né? E estamos com entre alguns projetos, destacaria a NoBeta Media. Que faz mídia digital, né? Exato. Aliás, tem todo... Aqui a gente está no lugar propício para falar um pouquinho. Sem dúvida. Então, estamos falando já do futuro que quase já é passado, né? Exatamente. Então, assim, e conseguir inovar é sempre importante. Por exemplo, a NoBeta nada mais faz hoje do que ela entender uma lacuna no mercado publicitário digital, que era a criação, né? Hoje, todos os espaços, todos os banners, a gente vê grandes portais aí, muitas vezes se você der um scroll ali na página, você vai encontrar 20 a 30 publicidades com índices cada vez menores de CTR, porque é muita visual. Ninguém clica nada, né? Então, a partir disso, a gente se colocou numa nova... fez realmente aproveitou um gap desse mercado, que era conseguir colocar anúncios apenas de alto impacto, né? E isso vem se provando dia a dia de uma forma muito interessante. Enfim, todas as métricas têm sido muito bacana, não só para as agências de publicidade, até inclusive para o pessoal de criação, porque eu já passei por isso, né? Em anos de agência e trabalhando com digital, não existe nada pior do que você passar um dia tendo que criar uma peça que tem 2 dedos de tamanho, né? O criativo é horrível, né? Exatamente. Mas o maior interessado com isso é realmente o anunciante, que tem ali naquele espaço um resultado bastante acima da média. Cada dia mais, né? Dizem até que esse ano, nos Estados Unidos,
A internet supera a televisão, que é um negócio, assim, do ponto de vista emblemático, né? Ou seja, Claro. A publicidade da internet supera o maior meio da história nossa, né? E veja bem, a própria Nobeta, ela não inventou nada que não fosse uma adequação, porque nos Estados Unidos já existem diversas mídias que utilizam essa mesma tecnologia, mesmo legal, aqui no né? Brasil. Talvez a grandiosidade, né, desse projeto foi conseguir achar os interessados que disponham desse espaço publicitário ou que hoje não tenham remuneração a partir desse espaço publicitário e colocar ali uma nova ferramenta. Mas assim, nada se cria, a gente sabe disso, né? Então, trazer o que é melhor lá de fora nunca foi ruim, muito pelo contrário, né? Você simplesmente consagra aqui dentro coisas que existam e que sejam, obviamente, melhorias do ponto de vista funcional e, claro, para quem banca a conta inteira, né, que são os anunciantes. É verdade, e eu acho que a gente tem alguma coisa para corrigir. A primeira vez que eu fui no Media Lab, né, lá no MIT, foi em 97. Depois tive, a última vez acho que foi em 2005. E eu via lá que as empresas investiam a fundo perdido nos garotos, nos anjos, mas eram empresas. Às vezes não eram pessoas ou investidores, mas acho que no Brasil eu admiro o que você está fazendo e lamento porque que a gente não tem uma estrutura de escolas, né, faculdades como é o MIT, e também investidores, porque de verdade, Davi, nós temos um fato marcante, nós somos o segundo maior consumidor de quase tudo, de Facebook, de Twitter, né? De tempo de internet, nós somos o primeiro, né? Sim. No mundo. E às vezes eu sinto falta dessa coisa. Por que nós não inventamos? Por que nós não somos os caras que estão desenvolvendo esse software? Mas eu acho que você está bem no caminho certo. Falando em caminho certo, você foi destacado pela Hello Research, pela BBC. Me conta um pouco sobre essa pesquisa que você fez e por que uma empresa americana tão famosa e tão estruturada cita uma empresa tão nova como a sua. Olha, na verdade foi bastante interessante e enriquecedor para mim como pessoa e obviamente para a nossa empresa. Nessa última eleição, né, em que muito se falava de pesquisa, mas basicamente eram pesquisas que falavam de intenção de voto. Né? Então, o que a gente viu foi um cenário muito interessante, com muitas viradas, né? E no final das contas... foi mesmo, né? Essa eleição foi bem interessante. O que a gente viu ali no final também, porque de 4 em 4 anos, obviamente, todo um mercado de pesquisa é posto à prova, né? Então, o resultado final que bateu com os números das duas maiores empresas do nosso ramo, renovaram os laços e a credibilidade, né, de todo o nosso mercado. E a nossa intenção não é, o nunca diga nunca eu consigo afirmar, mas a gente não tem a pretensão de fazer pesquisas de intenção de voto. Volume. Isso, mas entender o povo brasileiro, entender algumas porque aí tem carência nisso, né? Exatamente. Aí há uma carência grande, né? Então, como que a gente se colocou naquele momento? Fizemos uma pesquisa que chamamos de Mapa Político Brasil 2014, que ele trazia para a pauta, para a agenda política, alguns ingredientes. Então, ele queria entender, né, o que o brasileiro pensa sobre os políticos. Então, ali a gente falou muito sobre o voto obrigatório, a gente perguntou muito sobre esquerda-direita, se as pessoas sabem exatamente o que é esquerda-direita, como que as pessoas colocam os partidos políticos na esquerda ou na direita, alguns temas que foram perguntar sobre a ordem de importância de temas bastante debatidos, inflação, desemprego, além dos temas mais delicados, que no final das contas hoje é uma pena, mas grande parte dos candidatos, principalmente, não estou falando dos nanicos, que ainda se dão o direito de ter uma agenda política real, mas os grandes eles acabam montando ali muitas vezes e discutindo claramente os aspectos. Vamos pegar um deles, por exemplo, o aborto.
a gente vê ali claramente que não é opinião pessoal, eles estão simplesmente atendendo um interesse que uma própria pesquisa já deve ter identificado. Exatamente. Então, pensando nesse cenário, a nossa ideia foi trazer a luz sobre tudo isso, né? E foi muito divertido, primeiro pelos resultados, primeiro pelo entendimento e depois, claro, quando o estudo estava todo em mãos, né, ofertamos isso a alguns veículos aqui no Brasil, mas eu até entendo, né, a época talvez não fosse, e eles, poxa, espaços curtos, né, e tenho que falar a pesquisa, que é a pesquisa de intenção de voto, quando não foi a minha surpresa que a gente recebe a ligação do pessoal da BBC queria pautar parte um pouco ali da ideia deles de matéria que falava sobre essas eleições do Brasil, usando, né, um pouco desses dados. E me absolutamente relevantes, né? Até porque os outros a gente já tem, né? E me lembro bem, foi poucos dias depois, 1 ou 2 dias depois, daquele debate com aquela declaração, minha opinião pessoal, absolutamente infeliz, do Levi. Né? E aí a matéria, o tom da matéria acabou sendo inclusive falar um pouco da direita no Brasil, né? Que a gente cada vez mais está saindo dessa, cada vez mais não, hoje já basicamente completamente, eles falavam sobre a esquerda dominante brasileira, e aí assim, parte daquela pesquisa inclusive justificou, né, com elementos da sociedade, da opinião dos brasileiros, alguns porquês isso acabou acontecendo. Mas a pesquisa, o principal da pesquisa não foi isso, assim, mas... dá o panorama, né? Dá um flash do que está acontecendo. Exato, né? exato. E talvez o que me marcou mais tenha sido entender que o brasileiro, mesmo com tudo que aconteceu no ano passado, as manifestações, a gente percebeu que aquilo não se transformou em um legado, né? Foi alguma coisa muito bom, pontual, né? E que vai acontecer, vem acontecendo em algum volume, mas não se transformou num querer sólido que a gente veja todos os dias. Mas enfim, legal. Foi uma experiência muito bacana pra gente, enriquecedora, eu diria. Muito bom, e parabéns, hein? Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de esporte. Você tem investido, desenvolveu uma empresa que está fazendo esse trabalho junto a entidades associativas de esporte. Fala um pouquinho da Hello Sports. A Hello Sports, ela nasceu como um núcleo de trabalho da Hello Research. Foi uma coisa completamente natural. A gente começou a fazer pesquisas sobre o cenário esportivo brasileiro, identificamos algumas oportunidades, né? Algumas oportunidades, a principal delas, talvez há 1 ano e meio atrás, era levar as grandes instituições esportivas, claro, estou falando principalmente dos times de futebol, que são marcas já estabelecidas, mas que muitas vezes não possuem parceiros que as tratem tal qual você acaba tratando outras grandes marcas. O que eu quero dizer com isso é que Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, vai. Fala um pouco do Palmeiras, não me deixa triste. E todos os outros grandes times têm marcas que equivalem a marcas grandiosas, não é verdade? Verdade. E a nossa ideia ali foi levar um pouco dessa experiência que a gente trabalha junto dessas grandes marcas para essas instituições. Claro que a partir disso acabou surgindo uma infinidade de grandes projetos. Falávamos aqui da Nobeta. A Nobeta hoje ela é um desses projetos que acabou sendo criado a partir dessa união que a gente tinha. Falávamos com o Corinthians e a ideia ali era, identificamos por pesquisa, olha que interessante, que antes de mais nada o torcedor, ao se tornar um sócio torcedor, ele não busca necessariamente vantagens reais, claro que ele as quer, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo... Então está integrado, né? Talvez, isso, mas ao mesmo tempo, o desejo dele ao se tornar um sócio torcedor é se sentir mais parte do time, é ajudar o clube financeiramente. Então parte do que fizemos a partir dessa pesquisa foi identificar essa oportunidade que colocamos ali, integramos junto com a Nobeta, que fornece hoje essa tecnologia para que a gente consiga colocar torcedores
né, ajudando o seu clube. Então, quando ele, enfim, aqui o espaço propriamente dito não está para a gente explicar completamente esse negócio, mas a ideia é que por essa junção a gente consegue colocar torcedores ajudando o seu clube financeiramente sem, né, colocar a mão no bolso. Incrível, porque isso acaba juntando tudo. Falávamos aqui de pesquisa, então isso foi criado a partir de uma pesquisa. Falávamos aqui de esportes, então a gente entendeu como pesquisa acabou nos levando ao universo dos esportes. Falávamos aqui dessa terceira empreitada. Eu vejo tudo isso com uma intersecção fantástica e que muitas vezes a gente tem até que é louvável conseguir conciliar e colocar um a serviço do outro. Isso é muito bacana. Legal. Bom, Davi, a conversa foi ótima, viu? Eu dou os parabéns a você. Acho que a Exame estava muito certa em te eleger como um jovem empreendedor do Brasil, como também a BBC de usar a tua base de informação, porque de fato está mais do que evidente que você tem um raciocínio estratégico, inteligente de pesquisa, de conhecimento e de investimento, né? Mas para encerrar o programa, vamos deixar uma mensagem para que depois, ao longo do tempo, a gente vá resgatá-la? Vamos, claro. Vamos lá. Vamos lá? Aquela. Essa câmera é sua. Eu queria aproveitar esse espaço para falar principalmente com você jovem empreendedor, sabe por quê? Talvez hoje, com 4 anos de vantagem e olhando para trás, eu consigo entender algumas das coisas que você deve estar pensando, porque o momento de empreender, de sair da sua posição de conforto, qualquer seja lá o que você faça, é tremendamente... dá um sentimento de angústia e de felicidade ao mesmo tempo. Eu aqui posso garantir a você, faça, claro, se planeje, pense, estruture, mas não posso deixar de dizer, arrisque. Muito legal, poxa, te agradeço. Acho que a nossa audiência jamais vai esquecer dessa informação tão importante, viu, Davi? Vejo esse exemplo em você, desde o teu pai, Jair, e agora com você, Davi, fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Tenho certeza que isso vai repercutir ao longo de muito tempo e nós vamos resgatar também essa história do Davi, checar lá na frente como é que foi todo esse processo. Queria agradecer a audiência de todos vocês, agradecer o patrocínio da AltV, a primeira TV por internet do Brasil, e também a produtora de conteúdo Infinity, que tanto nos ajuda. Pessoal, até o próximo programa. Ed News na TV.